juventude, pelo empoderamento das vozes juvenis. O jovem negro morre a cada 25 minutos. Somos todos contra o genocídio. Extermínio programado da população negra. Que se apiedaram do marginalzinho preso. A periferia precisa de voz. Palavra Cruzada. Olá, muito boa tarde. Começa agora o Palavra Cruzada, que é o programa da Rádio Juventude que discute o Plano Juventude Viva, criado em 2012 pelo governo federal, com diversas ações que visam combater a violência que atinge o jovem negro e moradores de periferias de todo o Brasil. A equipe da Rádio Juventude está em Brasília para participar e acompanhar das oficinas de diálogo sobre as políticas para a juventude negra, proposta pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A CEPIR passa por uma nova reformulação do Plano Juventude Viva para o próximo período, de 2015 a 2018. Está numa fase de consolidação do seu planejamento estratégico, um importante momento de definir quais ações e políticas públicas são necessárias à população negra, especialmente a jovem. E para isso, recebeu a contribuição de parceiros e parceiras institucionais da sociedade civil para a construção e execução de uma política de igualdade racial e de enfrentamento ao racismo. O desafio atual do Plano Juventude Viva é de reduzir a vulnerabilidade da juventude negra e prevenir a ocorrência de homicídios de jovens negros, com ações mais efetivas e de mais resultado no que diz respeito a esse novo ciclo do plano. Eu conversei com o Cledson Júnior, do Coletivo Nacional de Juventude Negra, o Enegrecer, de Minas Gerais. Na sequência, tem a Dandara Tonantizin, que é pedagoga e também integrante do Enegrecer, mas de Uberlândia, em Minas Gerais. E também o Geovan Banto, que é articulador do Plano Juventude Viva, de 2013 a 2014, é de Salvador, e coordenador do Fórum Nacional de Juventude Negra, que atua em 18 estados brasileiros. Eu sou a Neumísia Silvestre e você está ouvindo o Palavra Cruzada. Palavra Cruzada. Bom, o Enegrecer é uma organização, uma entidade do movimento negro que tem uma particularidade, né? Ela se propõe a organizar jovens negros, compreendendo também a especificidade de ser jovem no Brasil, de hoje, do quanto a temática de juventude, ela historicamente sempre foi marginalizada, seja nos diferentes espaços de organização e mobilização do movimento social e popular no Brasil. Então nós damos muita centralidade a essa dinâmica da organização e queremos introduzir o debate da juventude, em especial da juventude negra, no centro da luta política em curso na nossa sociedade. O Clédson, você falou com relação à redução da maioridade penal, que isso poderia ser um bom negócio para a gente pensa o sistema presidiário no Brasil. Eu queria que você explicasse um pouco como que é essa lógica. Assim. É preciso pensar a luta política que em curso hoje na sociedade brasileira a partir de um olhar mais amplo, né? Como nós gostamos de dizer, os panos de fundo. Quando você tem hoje um movimento crescente de um campo conservador que atua, seja nos instrumentos institucionais, parlamentos, governos, seja no interior da sociedade, se organizando a partir de dinâmicas historicamente organizativas do campo progressista, a gente tem que entender o que está organizando tudo isso. Assim. Quando nós falamos de redução da maioridade penal, hoje uma pauta central do campo conservador, e que para nós tende a nos tirar direitos, né, nos desprover dos direitos já conquistados, eu tenho que pensar o que está organizando essa dinâmica. Por exemplo, gosto muito de chamar atenção para o modo de organização do sistema capitalista, onde o objetivo é o lucro. E para lucrar é preciso você apropriar da mais-valia dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ou seja, o lucro ele é fruto da capacidade de retirada dos salários, né? Reduz o salário, você tem como mais investir na empresa e você precariza. A melhor forma de se apropriar da mais-valia do trabalhador é precarizando o seu trabalho. E quando você pensa nas políticas de parceria pública-privada, as PPPs, principalmente que diz respeito aos processos dos presídios, você está falando que o Estado passa a se responsabilizar menos ou se desresponsabilizar pela gestão, pela criação dos presídios. Ele transfere essa responsabilidade para o setor privado, para as empresas.
E a contrapartida do Estado é gestar recursos para essas empresas para que elas possam administrar o sistema penitenciário. Dessa forma, os presídios passarão a receber pelo número de presos que estão lá, né? Então você cria uma dinâmica do crime perfeito, porque você precisa criar condições para que a empresa presídio funcione. E o produto que ela oferece para a sociedade são prisioneiros, são encarcerados. Dessa forma, nós estamos diante de uma possível realidade onde nós vamos lidar com presídios que são construídos em diferentes regiões do país que podem abrigar mais de 100 mil presos. Por quê? Porque o lucro advém do número per capita de presos, a qual vai gerar recursos provenientes do Estado para essa empresa. Então é um debate que precisamos justificar as prisões, somente as prisões em massas. E aí a guerra ao tráfico, por exemplo, é um bom exemplo que hoje já justifica que 90% da população carcerária no Brasil é negra e pobre. A grande maioria é oriundo dos territórios periféricos, quase todos julgados e condenados por crimes de tráfico de drogas. Você reduz a maioridade penal, você cria um novo contingente de futuros presidiários. Que os crimes podem ser de qualquer ordem, mas você amplia a faixa de aprisionados para jovens menores de 16 anos, até 16 anos, né? Então, você cria uma nova dinâmica, um novo mercado dos presídios, para a parceria público-privada nos presídios, ou para terceirização do controle dos presídios, que era do Estado, e passa agora para a iniciativa privada. Isso é um debate de fundo, que é como as questões objetivas, o debate material, ele organiza os movimentos que esses setores do campo conservador se articulam nas diferentes esferas da sociedade. No fim e ao cabo, é visando o lucro. Eu acho que é necessário, é fundamental um exercício de reflexão. Eu acho que o Juventude Viva é um programa que ela visa dar resposta no imediato. A gente tem uma tarefa, reduzir os índices de morte da juventude negra no Brasil. É algo para ontem. Mas não podemos nos furtar de fazer uma reflexão mais ampla, que compreenda que a gente pode até diminuir pontualmente num estado, em algum município onde os índices são muito elevados, mas eles não vão parar se a gente não conseguir atacar o que organiza os índices de mortes. E aí é tentar entender o papel que as questões materiais organizam na sociedade brasileira, né? O racismo, ele é muito lucrativo. Ele é lucrativo a partir do momento que você estabelece um exército de reserva, quase sempre, para a realidade brasileira, constituído de negros, com pouca escolaridade, e que quando vão disputar vagas no mercado de trabalho, eles reduzem os salários. A terceirização é um outro exemplo disso. Basta nós nos observarmos aonde o serviço terceirizado ele é constituído, a sua grande maioria dos funcionários são negras. Reduzem o salário. A terceirização reduz o salário e garante a apropriação da diferença que garante o lucro do empresário. Então, as mortes, a guerra às drogas, o prisionamento em massa da população negra, em especial da juventude negra, tem um papel fundamental no processo de acumulação de capital. O Juventude Viva tem condição de responder a esse limite? Hoje não, mas é importante concebê-lo para poder analisar no longo prazo como fazer essa disputa, né? Como organizar a luta política nesse âmbito. E aí é importante que a Juventude Viva, as nossas concepções acerca do papel de emancipação do povo negro, em especial da nossa juventude, esteja no centro das formulações e da ação política do conjunto da sociedade brasileira. Não dá mais, por exemplo, para só os negros, o movimento negro, ou só a CEPI, enquanto instrumento de organização da pauta racial no governo federal, ser os agentes dessa luta. Precisamos ganhar mais gente, precisamos ganhar mais conjunto de militantes, precisamos convencer outros setores do movimento social e outros setores fundamentais do governo, como o Ministério da Justiça. Fundamental. Palavra cruzada. Você mencionou a falha que a gente tem no primeiro direito, né? E aí esse primeiro direito, o direito à vida. E aí esse direito, de que forma ele se relaciona também com o plano Juventude Viva, no sentido de falha mesmo, e de avaliação, né? Como eu disse na minha primeira fala, nós estamos em época de uma efervescência da participação popular muito grande, né? Desde junho de 2013, a juventude tem requerido mais espaço de participação popular e tem reivindicado vários direitos que historicamente nós viemos construindo. E a juventude negra não tem um direito essencial, que é o primeiro direito à vida. E aí nós entendemos que o Plano Juventude Viva é que cumpre esse papel central hoje de conseguir atingir essa juventude que está na zona de risco,
essa juventude que está morrendo na periferia. Só que nós precisamos potencializar as ações do Plano Juventude Viva. Não dá para ele ficar como um plano que diz respeito a um único órgão ou um único segmento do governo. Nós precisamos criar um mecanismo que as várias secretarias, que as várias coordenadorias governamentais, as prefeituras, municípios, dialoguem e dê o devido peso que o Plano Juventude Viva precisa. Porque, infelizmente, hoje, ele não tem um recurso financeiro que consiga subsidiar as ações. Hoje nós temos na periferia, por exemplo, vários oficineiros, grafiteiros, que poderiam auxiliar muito mais o Plano Juventude Viva a fim de tirar o jovem da zona de risco. Mas, infelizmente, não dá pra gente, enquanto gestor público, ficar o tempo todo chamando o cara na camaradagem. Falar, por favor, vem aqui, faz essa coisa pra mim. Porque ele também vive disso. Sim. E isso também é movimentar a economia da comunidade. É também movimentar e girar a economia da favela. Né? A gente tende a não dar o devido valor às coisas que são do nosso lugar. Tá tão naturalizado já, aquele cara que faz rima na praça, e não entende que ele também tem um valor para ele, né? Que ele pode ser a profissão dele, assim. Então, eu acho que o Plano Juventude Viva tem um papel central nesse sentido, né? Nós precisamos repensar o modelo que nós estabelecemos ele hoje nos municípios e nos estados. Tem uma outra questão que é com relação à Lei 10.639, né? Que caminha ali num processo de entendimento do racismo, né? E de autodefesa, né? Que é como é que a gente pensar essas gerações futuras no sentido de saber se defender mesmo, né? De ter argumentos para tal, né? Aprendendo a partir da própria história, né? É isso, assim. Quem não sente as correntes que o aprisiona, nunca vai conseguir se libertar. Se nós, desde as séries iniciais do ensino fundamental, não levar para a juventude, para as crianças, o que é a nossa verdadeira história do Brasil, não vai adiantar nada eles chegarem no ensino superior e com uma disciplina ou com um dito conteúdo transversal e interdisciplinar fazer com que eles tenham tomada de consciência. Não é assim o processo educacional que forma um cidadão crítico, emancipado, autônomo, agente da sua própria vida. Porque os projetos políticos pedagógicos das escolas, PPP, que regulamenta toda a escola, fala isso, de formar um cidadão autônomo, crítico e agente da sua própria história. Agora, o que significa para nós, jovens negros, termos jovens formados com autonomia crítica? É entender qual que é o seu papel na sociedade. E aí, para nós, não serve pura e simplesmente o estudo das culturas e histórias europeias, americanas, durante todo o processo educacional. Mas nós temos uma falha, um gargalo hoje, que é da formação docente. Eu faço pedagogia na Universidade Federal de Uberlândia e estou saindo da minha graduação sem ter condições de ensinar a história da África e afro-brasileira nas escolas. Porque a nossa formação docente é muito engessada. Então, agora, para a gente conseguir concluir o curso, a minha coordenadora inventou uma disciplina optativa que chama Racismo Educacional. Que assim ela está cumprindo o que a lei prevê. Então, nós já entramos com o processo da universidade de dizer que não é essa a história da África que nós queremos aprender. Nós debatendo por simplesmente o racismo, não conseguimos formar professores para explicar para as crianças e adolescentes o que é a cultura que ainda tanto nos aprisiona nos dias de hoje. E talvez nesse sentido, quando a CEPIR pergunta, né, que tipo de direcionamento ela pode ter e favorecer a juventude, talvez seja com o próprio material didático também, né, de produzir isso. O professor hoje ele não tem um amparo didático. Eu conheço muitos professores da rede municipal e estadual de educação de Minas Gerais que gostariam muito de trabalhar, mas eu não tenho nem aonde procurar. Assim, a minha vida é mostrar para as pessoas um site legal, um filme legal, porque elas não têm noção de onde vão conseguir material didático que consegue, enfim, trabalhar de uma forma transversal e interdisciplinar as culturas de matriz africanas. Né? Então, eu acho que a CEPIR tem um papel central no que diz respeito a isso, especialmente porque nós temos, como eu coloquei, os projetos de iniciação científica para os cotistas afirmativas. São quase 1.000 estudantes que são bolsistas. Por que nós trabalhamos com esses estudantes? Elas são bolsas de iniciação científica. Essa é a nossa vertente da Lei 10.639.
os alunos da graduação, da licenciatura, das universidades federais, não estão eles próprios produzindo material didático, material alternativo, que consiga dar suporte para os professores que já lecionam. Eu pedi para você finalizar falando dos ossos de resistência, mas a gente vai estender aqui. Vou fazer a pergunta minha pessoal. Você nasceu Dandara ou você tornou-se Dandara? Eu nasci Dandara. Meu pai é professor de História e Sociologia. Aí nessa ideia de resgatar as histórias dos oprimidos, tá? Meu nome é Dandara Tonantzin. Dandara, né? Mulheres dos Palmares, e Tonantzin é a forma como os índios nauatás chamavam Nossa Senhora de Guadalupe. Que ela apareceu para os índios nauatás mexicanos, né? Pela primeira vez uma gruta. Que significa Mãe Venerável, Tonantzin. Palavra cruzada. Olha, eu acho que o Plano Juventude Viva ele precisa de fato ter um foco específico mais direcionado, né? Claro que é um desafio, o objetivo comum do Plano Juventude Viva é atuar no enfrentamento à violência contra a juventude negra, na redução de homicídios, na redução de vulnerabilidades, enfim, através de diversas ações. Porém, nós temos no Brasil um dado específico, que é a mortalidade da juventude negra e, enfim, que é multicausal, mas a gente precisa atuar de forma mais específica, de forma mais estratégica, de fato, envolvendo o governo brasileiro, o governo federal, envolvendo as ações dos seus principais ministérios, né? A Secretaria Nacional de Juventude e a CEPI têm compromissos com a vida da juventude negra, mas esse compromisso não pode ser somente um ministério e uma secretaria nacional que está dentro da Secretaria-Geral da Presidência. A gente precisa que isso seja um compromisso do Ministro da Justiça, que seja um compromisso do Ministro da Educação, da Saúde, enfim, da Secretaria de Direitos Humanos, envolver, de fato, o conjunto do governo para um problema que é alarmante, que preocupa todo mundo. Porque todo mundo diz que é favorável à redução da violência contra a juventude negra, que é contra o racismo, que é contra a morte do jovem negro, mas a gente precisa sair do discurso. Eu acho que o Plano Juventude Viva precisa sair do discurso e ele precisa estar na prática, né? É preciso estar dentro do gabinete da Presidenta da República, é preciso estar dentro dos gabinetes dos governadores, dos prefeitos, porque se não tiver na ordem da prioridade, né? Não funciona. Não pode ser uma prioridade de técnicos e assessores, de pessoas sensíveis à causa. É preciso estar na ordem da prioridade. Olha, a violência contra a juventude negra no Brasil é preocupante. E o governo precisa atuar de forma enérgica, de forma estratégica, para fazer o enfrentamento a essa violência. Quando a gente pensa essa estratégia na outra ponta, lá com a importância do articulador na periferia, lá na ponta, tratando diretamente com o jovem, você percebe algum tipo de falha ou que pode ser melhorado, enfim? Eu acho que tem que ter, porque o plano é uma política pública, e para você executar uma política pública, ela tem diversas fases e tem que envolver a ponta, né? Qual é a ponta? É a periferia, é o bairro popular, é onde as mortes acontecem, a gente sabe. Então, se o plano ele se propõe a reduzir a morte do jovem negro, a gente precisa envolver a ponta, precisa envolver as organizações comunitárias, as organizações de bairro, o posto de saúde, as escolas, e precisa ter pessoas nessa ponta, articuladores, ou articuladores do governo, ou articuladores da sociedade civil, que monitorem as ações e para de fato garantir que as ações cheguem onde tem que chegar. Porque senão fica um conjunto de intenções e aí não monitora, as ações não chegam, porque a gente sabe, a política pública ela só funciona se tiver controle social, se a sociedade civil estiver pressionando, estiver monitorando. Porque, infelizmente, é assim. Às vezes o governo, por si só, não dá conta de monitorar nenhuma ação se não tiver ali a pressão da sociedade civil, da população em geral.
Eu acho que a esperança é que move a militância. Eu sou militante, eu fui formado militante no movimento negro, então eu acredito sempre que é possível a gente superar o racismo, que é possível a gente superar as desigualdades, que é possível a gente superar as opressões. A gente fica desacreditado um pouco do Estado mesmo, de governo, né? A gente desacredita, porque a gente não vê as ações de fato acontecendo, não vê surgindo efeito. Eu volto para Salvador, para o meu bairro popular, e aí eu convivo com a mesma realidade, é sempre notícia de mais um jovem foi assassinado ali, acolá, e a gente não vê de fato as ações acontecendo, porque a gente atua no movimento negro, no movimento dos direitos humanos, a gente quer a garantia da vida. O que a gente está dizendo é que os jovens negros no Brasil hoje morrem muito, morrem 60 mil pessoas por ano, e a sua grande maioria são jovens negros. E aí a gente não vê as coisas acontecendo na prática, de fato, a gente fica desmotivado, claro, fica desacreditado, acha que nem o Juventude Viva, nem uma outra política de governo vai dar conta, vai dar certo, mas enquanto militante, a gente não pode perder nunca esse sentimento de esperança de que pode dar certo. Então eu tenho sempre esse sentimento de esperança de que pode dar certo, porque eu acredito, sobretudo, no poder que a sociedade civil tem de organizar. Talvez eu não acredite muito no papel do Estado, do governo, né? Mas, como eu faço parte da sociedade e eu acredito que a sociedade pode mobilizar e pode mover, porque na história do Brasil é isso. Todas as conquistas que nós tivemos no país, ela só foi possível através da mobilização popular, da mobilização social. O movimento negro é escola de formação para todo e qualquer outro movimento no Brasil, o movimento social, porque o movimento negro nos ensina exatamente o que precisa ser feito. Então, eu acredito que vai dar certo se o governo, de fato, se propuser a caminhar junto com a sociedade civil. Se ouvir a sociedade civil de fato, não é só chegar com um pacote pronto e tentar implementar. Eu acredito nisso. Se o governo está disposto a dialogar com a sociedade civil para encontrar os melhores caminhos, aí sim vai dar certo. Chamado de cordeiro, mas não sou cordeiro não. Preferi ficar calado que falar e levar não. O meu silêncio é uma singela oração, a minha santa de fé. Vibram as forças que sustentam meu viver. Meu cantar é um apelo que eu faço a Nanaê. Sou de Nanaê, sou de Nanaê.
passamos sem razão. O meu lamento se criou na escravidão, que forçado passei. Eu chorei, sofri as duras dores da humilhação. Mas ganhei, pois eu trazia a Nanaê no coração. Só de Nanaê eu acho, só de Nanaê eu sou Palavra Cruzada. Estamos de volta com o programa Palavra Cruzada, direto da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, em Brasília, onde acompanhamos as oficinas de diálogo sobre políticas para a juventude negra da própria CEPIR, de 22 a 24 de abril. A repórter Camila Andréa conversou com a Neiriele Marques, que é chefe de políticas afirmativas no município da Serra, no Espírito Santo, veiculada à Secretaria de Direitos Humanos e de Igualdade Racial, onde ela coordena o Plano Juventude Viva desde 2014. Na sequência, tem também a Kitangi, que é integrante do Fórum Nacional de Segurança Alimentar dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, articuladora política de juventude e militante do movimento negro. Quais foram as diferenças que você viu do início, quando você começou, e agora? Como está a execução do Plano Juventude Viva? Houve alguma melhora? O plano, ele ainda, quando ele foi lançado, ele estava dentro da estrutura da chefia de juventude, então ele não, e até hoje, na verdade, ele não é oficialmente do Departamento de Igualdade Racial, mas como a outra gestora está de licença maternidade, então desde dezembro ele tem ficado como departamento, mas a gente já vê toda aquela questão do debate sobre o racismo institucional, isso era de uma forma muito visível lá, da não sensibilidade da gestora de trabalhar com a questão da juventude negra. Para ela, a gente tinha que trabalhar com a questão da pobreza, da vulnerabilidade, e então não tocava. Então, quando desde dezembro para cá, a gente já conseguiu sentir uma diferença muito grande. Dentro das etapas do plano, por exemplo, a gente já conseguiu dialogar com a sociedade civil por meio dos NADs. Então, a gente está num momento de criação, né, e de consolidação da coordenação do NAD local. A gente trabalha hoje com 2 bairros, né, para a execução do plano. E a questão da melhora, além da facilidade, entre aspas, do acesso a essas comunidades, é eles reconhecerem realmente a importância. Então, assim, a própria comunidade, as próprias lideranças, elas veem a necessidade de se trabalhar a questão da juventude negra. E isso eu acredito que seja possível pelo plano, que foi realmente abrindo essas portas e que já foi conseguindo reverberar de uma forma muito grande, que realmente quando a gente chegou lá, eles já tinham essa sensibilidade para o plano. E é o que a gente está conseguindo hoje, fazer essa comparação desde o início até o momento. Não dá para fazer esse balanço, ainda sentir exatamente o que houve. Mas a gente vê, assim, todo esse debate que já está inserido na sociedade. Então, quando você já tem um debate, já tem uma articulação para tal programa, para tal plano, isso já é muito importante. Acho que ainda é algo que é extremamente básico e que ainda é o central de muita coisa, que é a questão do racismo e dentro da organização, que é o racismo institucional. Quando você vai começar um trabalho, comentar com outro gestor sobre a necessidade de se trabalhar a questão racial, nossa, é extremamente difícil, porque até a juventude, legal, vamos trabalhar com a juventude. Não, mas eu tô falando de uma juventude específica, a juventude negra. E aí eles já se esquivam muito. Então o racismo institucional é ainda, acho que, o cerne
toda essa estrutura para o não bom andamento do plano. E o que você espera? Será que vai haver uma melhora? O que falta para o programa melhorar? Eu acho que isso aqui é como quando a gente nada muito, e às vezes você não pode respirar, porque senão você perde o fôlego, dá câimbra e tudo. É aquela subida que você dá para você respirar, para você continuar o seu trabalho e alcançar a sua meta. Então, acho que esse momento aqui de diálogo hoje foi exatamente para isso, porque eu estava nadando já enquanto gestora e realmente não estava conseguindo mais ter forças, eu não estava conseguindo mais vislumbrar qual era o meu objetivo. Então, eu sei que o plano está vivo, ele tem uma meta, e esse momento de estruturação das suas ações é fundamental realmente para o seu tocante, já que a gente vai ter uma coordenação nova, já que a gente vai ter coisas novas, então esse momento de planejamento e de reestruturação do plano é importante. Então, eu acredito que ele vai dar certo, que as pessoas que estão envolvidas com ele realmente assim, acreditam nele, quem está executando o plano na ponta também está acreditando, e a sociedade civil que está dentro dos núcleos de articulação também está acreditando. Então, acho que é uma cadeia super positiva nessa corrente de fé para que a gente realmente consiga reduzir a questão do homicídio, da vulnerabilidade e do genocídio do nosso povo. Palavra cruzada. Eu fui articuladora política do plano no estado de São Paulo e hoje eu sou sociedade civil defensora do plano Juventude Viva. Bem, Kitagi, você falou bastante de racismo institucional, falta de recursos, as faltas de campanha de racismo na mídia, e eu gostaria que você retomasse essas falas para falar desses eixos e do foco das 4 esferas de participação. Então, o plano, ele é executado hoje, né? O plano Juventude Viva, ele foi pensado num plano intersetorial e interfederativo. Hoje a gente realmente tem um plano em boa parte da federação com prioridade em territórios. Eu acredito que a gente entende como racismo institucional o Estado brasileiro, o Estado capitalista brasileiro foi constituído em vários marcos que estruturam a política brasileira. E o racismo estrutura a política brasileira. A definição de que alguns devem estar em alguns espaços e que outros não, estrutura política, e isso impede não mais do que o acesso, mas da mudança conceitual de como eu vejo o Estado, não como um Estado de privilégios, mas como um Estado solidário que permita a ação de todos. E a questão, para combater o genocídio da juventude negra, só é possível se a gente realmente mudar a estrutura do Estado, ele entender que a vida do jovem é importante e ela deve ser estrutural para a construção do próprio Brasil. Quando a gente não conseguir mudar isso só se muda rompendo com o racismo e entendendo que que centralidade na juventude negra é centralidade, é reparação de um processo escravocrata. E a mídia vem exercendo é o principal braço de manutenção desse racismo. A gente tem o braço armado, que é a polícia, que é o espaço de coação da população negra, e a mídia de manutenção desse imaginário. E enquanto a gente não combater o imaginário, a manutenção do imaginário e mudar a ótica do braço armado desse país, a gente vai continuar tendo os altos índices de violência. E a falta de recursos que o projeto tem, no que isso pode acarretar? Hoje, a questão orçamentária financeira do Estado brasileiro, ele não prioriza a mudança, mas sim a manutenção de um sistema precário. Enquanto a gente não conseguir destinar recursos reais para a quebra do racismo institucional e para a mudança da visão da segurança pública, a gente não vai conseguir fazer isso. E o Juventude Viva foi uma proposta da centralidade do governo que não acompanhou. Teve a centralidade política em alguns casos, em alguns entes federativos, em alguns ministérios, mas não acompanhou na centralidade financeira em pouquíssimos casos. Então, quando a gente não conseguir estar na centralidade política de todos os entes federativos, de todas as partes da federação, nos municípios, nos estados, e estar na centralidade financeira desses estados, a gente não vai conseguir mudar. Enquanto a gente não tiver, é mais do que ter um fundo específico para o Plano Juventude Viva, é eu pensar a ótica do orçamento financeiro para diminuir os homicídios e diminuir as desigualdades. As 4 esferas de participação
Você comentou que o projeto não tem vida. Também gostaria que você retomasse um pouco dessa fala. O Juventude Viva, especificamente, ele é um projeto, ele tem uma metodologia que foi pensada participativamente, é uma metodologia que a gente construiu coletivamente, mas ele não conseguiu dar dinâmica. Ele não conseguiu realmente trazer a dinâmica da tradicionalidade matriz-africana, da continuidade. E essa dinâmica só é possível com pessoas. O Estado mínimo, quando a gente pensa o Estado mínimo, que é a grande proposta hoje da direita desse país, é você pensar sem vida, é pensar que as pessoas não vão executar o projeto. É como se a política fosse andando por natureza. E o que você espera para o plano agora, depois dessa reunião, para essas modificações que vão acontecer? Eu espero do Plano Juventude Viva 2015-2018 um plano focado, que a gente consiga colocar pequenas pedras no racismo institucional para que ela consiga se furar. É uma teia tão bem formada que, se a gente não começar a fazer buracos maiores, para a gente poder enxergar o que está do outro lado, a gente não vai conseguir fazer. Eu espero hoje do Juventude Viva que a gente consiga fazer buracos nessa teia, porque é o primeiro momento na história desse país que a gente consegue reunir estados, municípios e o Estado brasileiro junto com a sociedade civil para pensar a diminuição dos homicídios da juventude. Só de fazer isso a gente vai conseguir fazer alguns buracos nessa malha, além de pensar a ter atitudes que diminuam o racismo institucional na ponta. Isso, quer deixar algum recado? Não, acho que primeiro eu quero dizer da felicidade da gente ter um programa como esse. Eu sou de São Paulo, dizer que São Paulo tem espaço para todos, desde que a gente consiga realmente enxergar a todos. E eu gostaria que o programa, além de ter continuidade, mas que a gente conseguisse ter um material de estudo para que seja a nossa história. É a nossa história contínua e presente. Em algum coxere, algum coricô do tiro mirimini, algum lolaie, algum lolarum, algum lonile, algum lolode, algum lolocó, algum lolobé, algum lató, algum lobamidjá, lujojo idimi, algum onire comadjari, guerra e o sangue que escorre, que jorra do burro que berra. Sou fio da navalha que corre, pescoço corrupto que erra. A faca, enxada e a serra, a que o mundo do ofício recorre. Alívio da peça que emperra, e a pax soterro que morre. Artifício do homem que aberra, transforma em não algo se aforre. Sou quem urra do alto da serra, finisterra horizonte na torre. Sou caminho que a vista não encerra, sou quem varre que espirro que aborre. Fundido aquele que vai, meu pai sou eu. Soldado aquele que vai, meu pai sou eu. Fundido aquele que vai, meu pai sou eu. O dono da minha cabeça é aquele que decepa. Homem louco dos músculos de aço. Mata o ladrão. Ele come cachorro. Pergunta 7.000 vezes a mesma pergunta. Não pergunte nada. Homem de 6.000 anos de sabedoria. Nosso presente será o nosso futuro. Cura a birra do rei com uma surra. Sou o bando cacirra algazarra, que ele agarra, ele amarra, ele curra. Toca o sarro que empurra a fanfarra. Sou quem quebra o seu jarro de barro. Sou quem narra o desforro na zorra. Quem mata o cachorro de carro, cadeado que serra a masmorra. Fundido aquele que vai, meu pai sou eu. Soldado aquele que vai, meu pai sou eu. Fundido aquele que vai, meu pai sou eu. O dono da minha cabeça é aquele que decepa.
aquele que vai, meu pai sou eu. Soldado aquele que vai, meu pai sou eu. Fundido aquele que vai, meu pai sou eu. Muito bem, você está ouvindo o programa Palavra Cruzada, que discute o Plano Juventude Viva. Hoje, direto de Brasília, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, onde acompanhamos as oficinas de diálogos sobre as políticas para a juventude negra da própria CEPIR. Na quinta-feira, 23 de abril, a gente acompanhou a 4ª sessão da CPI da violência, morte e desaparecimento de jovens negros na Câmara dos Deputados. A proposta é do deputado Reginaldo Lopes, com quem eu conversei sobre o que se espera dessa CPI. Além dele, tem também a deputada Benedita da Silva e o Jean Willis, falando sobre a importância de se criar uma CPI que discuta especialmente as causas e consequências da violência, morte e desaparecimento desse jovem negro no Brasil. Olha, a impressão é que tem muito trabalho pela frente, né? Inclusive tem marcos legais que nós vamos ter que aprofundar o debate. Ou seja, é possível um novo conceito sobre segurança pública, né? Ou seja, de acordo com o Dr. Renato Lima, que é vice-presidente do Fórum de Segurança Pública, ele fala que o conceito é mais de uma segurança interna e não do conceito de segurança nacional. E também tem outro conceito que precisa ser bem definido, que ele fala sobre o conceito de ordem pública, né? E que não tem uma definição. E na ausência de definição, quem está lá na ponta aplica-se na prática o conceito de ordem pública, que lamentavelmente ele é influenciado pelas condições da juventude, pelas condições territoriais, pelas condições sociais, pela questão do cor, da raça, ou seja, na ausência, os integrantes das forças de segurança pública aplicam a partir da sua definição. Então, eu acho isso uma ausência dos legisladores, dos constituintes, inclusive, não ter definido com clareza o que é esses conceitos. Então, abre uma outra frente, né? Apesar que nós já estávamos trabalhando para fazer uma PEC, uma emenda constitucional que define esse novo pacto federativo, né? Em relação à segurança pública, e temos aí o desafio dentro ao fazer uma emenda que debate essa questão federativa sobre segurança pública. A gente tem a intenção, a CPI, apresentar um novo sistema. Nós fazemos o Sistema Único de Segurança Pública, né? A cada sessão vocês especificam um tema que implique na morte desse jovem? Então, na verdade, a cada audiência pública, nessa primeira etapa, que você tem a primeira etapa que é diagnóstico, né, de estudos, de metodologias, com pesquisadores, especialistas e tal. Então, nós estamos nessa primeira fase. Nessa primeira fase, né, que vários deputados estão apresentando várias linhas de pesquisas, né, para a gente definir conceitualmente, né, essa questão sobre a violência que abate nossos jovens e negros e pobres no país. Nós vamos para um segundo momento, aonde nós vamos ouvir os movimentos, né? Ouvir depoimentos de casos emblemáticos, né? De violação de direitos, e vários outros, né? Acari, Malha, Cabula, Morro do Alemão. Então nós estamos aí, nós vamos ouvir. Vamos ouvir aqui, mas vamos ouvir lá. Nós queremos pisar lá nas comunidades, nós queremos conversar com a população. E vamos conversar com as populações, né, dessas comunidades também. E vamos também chamar as autoridades de cada estado para participar também das audiências públicas que nós vamos fazer nos estados. Vamos começar a chamar os responsáveis pelas seguranças públicas, né, pesquisadores, estudiosos desses estados, nas audiências públicas nos estados. E na parte da tarde, né, nesse modelo de audiências públicas nos estados, nós vamos chamar os movimentos, as comunidades, vítimas de chacinas, de violência dos estados, os mais emblemáticos, além de ir também nas comunidades, né, no território onde ocorreu a violação, onde ocorre muita violência, tem altos índices de violência. Então, esse modelo, eu acho que ele vai se replicando pelo país afora, né? Então nós vamos tentar. E sem falar que nós temos uma intenção também aí do ponto de vista política, que a gente pudesse sensibilizar
deputados e deputadas que trabalham com essa causa, que acham que esse tema é muito importante para a consolidação do Estado democrático brasileiro, que pudessem instalar também CPIs estaduais ou comissões especiais no Estado, porque ajudaria muito a dar visibilidade a esse tema, a criar uma nova cultura para debater segurança pública. Porque o doutor Renato Lima colocou muito bem, você tem uma cultura de discutir política da saúde, da cultura do sistema social, do meio ambiente, da educação, mas não tem cultura em discutir segurança pública, como se a segurança pública estivesse no terreno só de quem trabalha ou só das autoridades de segurança pública do país, e não fosse um problema do povo, do Estado brasileiro. O Estado democrático requer que toda a sociedade possa ser reeducada nesse sentido de debater. E ao permitir o debate num pequeno município ao maior, no menor estado ao maior, no Brasil, em conferências, em conselhos, transformar isso como responsabilidade de todos, vão surgir muitas ideias e nós vamos passar a tratar esse tema como uma questão de política pública mesmo no país, porque hoje fica restrito às pessoas que trabalham nesse tema e acaba que é muito tensionado. Ao ter um outro olhar sobre qual que seria a melhor abordagem, qual que seria a função das autoridades de segurança pública, qual que deve ser o papel, você tenha enfrentamentos de posições, porque esse debate nunca fez parte da vida do Estado brasileiro. Perfeito. A partir de hoje a gente só tem quantas sessões a mais? Uma previsão de 6 meses, pelo menos, ou mais? A previsão inicial é 120 dias. Tá. Mas eu acho que vai ser necessário pedir a prorrogação. Porque tem tantas frentes de trabalho, né, que a gente acha que não consegue concluir em 120 dias. Certo. Mas eu trabalho com a ideia de ter relatórios preliminares, projetos de leis que vão sendo apresentados a partir da construção dos consensos. Perfeito. Obrigada, pessoal. Boa sorte, viu? Palavra cruzada. Benedita, pensando hoje, o altíssimo número que a gente tem de mortes de jovens no país, o quanto a polícia poderia implicar nessa na redução desse número, né? Que tipo de ação poderia ser feita? A primeira coisa é unificar a ação de uma polícia, mas de uma polícia com formação. Uma polícia que possa saber da realidade brasileira, por herança recebida. Ela não pode ser uma polícia que não tenha conhecimento da história do Brasil, do processo de escravidão. Eu digo isso porque é fundamental que se saiba isso. E como a violência, como a pobreza chega para um segmento e não pode ter um perfil de antemão, um perfil de criminoso. Então, se nós fizermos um trabalho onde a sociedade possa contribuir e também a polícia seja formada nesta direção de ser uma polícia para todos, então nós teremos condição de diminuir esse grande índice. Aí tem outras ações que Juventude Viva sabe perfeitamente, que é combate ao tráfico de drogas, ter também um acompanhamento da nossa juventude, dar à nossa juventude as oportunidades que ela tem direito. São medidas que, junto a essa formação, a essa consciência, podemos avançar. Eu não acredito que a gente precise mais de leis. Eu acho que agora nós precisamos executar as leis que aí estão. Por exemplo, Auto da Resistência. Se nós olharmos para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o auto de resistência já tinha passado, porque são as garantias individuais, a abordagem seria outra. Então é importante sim que nós possamos executar essas ações que inibe essas ações de violência. Uma outra questão também que não é informar, é revelar as pesquisas reais, aquelas que são poucas as pessoas que têm acessibilidade, porque através disso também você pode ter um quadro real do que esteja acontecendo.
Você falou da aplicação de leis, eu fiquei pensando também na 10.639, né? Que casa com o que você falou sobre a cultura da casa grande, né? Cultura da casa grande. Então, se você tem leis, por isso que eu digo, a gente não precisa, a gente já tem essas leis aí. Põe para votar essas leis, né? Execute essas leis, não precisa inventar mais uma, porque senão nós vamos ficar só colocando leis, adormecendo as leis, tendo uns embates enormes e não ter uma ação real e concreta. Não, nós já temos as leis. Votam as leis e executam. Eu acho que é dessa forma que a gente dá uma boa contribuição. Palavra cruzada. Jean, que grau de avanço representa criar uma CPI só para investigar a morte de jovens negros no Brasil? Eu acho que é um avanço significativo. Eu acho que desde a lei que tipificou o racismo como crime hediondo, não se tinha uma iniciativa legislativa tão poderosa como essa. Quer dizer, a simples criação da CPI já reconhece que a juventude negra é vítima de um esquema de morte, né, de um esquema de extermínio que passa pelas instituições do próprio Estado, mais notadamente as polícias civil e militar. Então já é um avanço muito grande. Eu quero que a CPI produza um relatório poderoso, que não só reitere chuva sobre o molhado, ou seja, o que a gente já sabe, mas que ela aponte caminhos de políticas públicas nos 3 entes da Federação, Estado, Município e União, os 3 entes articulados, políticas públicas de redução, né, não vou dizer erradicação, mas de redução, sobretudo, do racismo institucional e de políticas de inclusão dos negros pobres na comunidade de direitos. É o que eu espero dessa CPI. Eu sou um membro ativo dela, eu não sou relator, mas estou muito próximo da relatora, que é a Rosângela Gomes, que é uma mulher com uma sensibilidade, ela é negra, mora na periferia, é evangélica. Eu acho que ela tem uma sensibilidade muito grande e eu espero que o relatório seja um relatório poderoso nesse sentido. A gente aponte políticas públicas nos 3 entes da Federação e projetos de lei que tem nessa casa que são fundamentais, que sejam aprovados para que reduza a ação letal da polícia, né? O abuso da força por parte da Polícia Civil e da Polícia Militar, principalmente da Polícia Militar, que é que faz o policiamento ostensivo. Então, vamos citar 2 projetos de lei. Um é o fim dos autos de resistência, quer dizer, o auto de resistência, não que todo auto de resistência, não que toda morte de pessoa na periferia não corresponda a um auto de resistência, né? Mas os autos de resistência precisam ser investigados, porque eles vêm sendo utilizados para justificar execuções sumárias e extrajudiciais. E o outro projeto é o projeto do desacato, que põe fim à figura do desacato. Então, a polícia usa essa figura do desacato para infligir uma violência. E há outros projetos também que o relatório precisa apontar como necessários para aprovação. Quando você fala, por exemplo, da necessidade de convidar especialistas em raça, como você citou ali, isso é fundamental porque na primeira sessão da CPI houve um questionamento sobre a quantidade de negros que vem morrendo. E o questionamento foi em cima da questão de quem é negro e quem não é no Brasil. Então o deputado é um deputado policial, que ele, né, faz parte da bancada da bala. Ele questionava se eram negros mesmo. E ele perguntava quantas pessoas são negras nesse país. Ele dizia, eu sou pardo, meu filho é pardo. E nós tentamos explicar para ele, olha, o IBGE e o IPEA têm critérios de unir pretos e pardos na grande comunidade negra, né? Nós somos um país miscigenado, mas nós somos um país que, por causa de uma ideologia da branquitude, a maioria das pessoas se identifica com o lado branco da miscigenação, não com o lado negro da miscigenação. Então, a gente precisa compreender essas nuances e entender que o critério do IBGE e do IPEA de definir a população negra como pretos e pardos é porque ambos têm uma afrodescendência. Bom, eu falei, se você não está convencido, vamos chamar os especialistas que possam dizer isso, pessoas que se dedicaram anos a fio para dizer, olha, o racismo existe sim, a população negra corresponde a esse contingente de pessoas afrodescendentes que, embora sejam registradas como pardas, têm uma afrodescendência e poderiam se identificar como negras. É isso. Palavra cruzada. 2 dos jovens que participaram das oficinas de diálogos da CEPIR tiveram 10 minutos para um depoimento durante a sessão da CPI da violência, morte e desaparecimento de jovens negros na Câmara dos Deputados em Brasília. São eles Kitangi, que é integrante do Fórum Nacional de Segurança Alimentar dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, articuladora política de Juventude Negra e militante, e o Cledson Júnior, do Coletivo Nacional de Juventude Negra, o Enegrecer, de Minas Gerais. Como nós estamos recebendo aqui várias organizações juvenis que trabalham, que militam em termos sobre a questão de jovens negros, no tema da violência, eu não queria suspender só por 10 minutos e permitir 2 intervenções dos movimentos por 5 minutos.
Mas eu quero que antes eu encerre aqui a presença de várias entidades. O Fórum Nacional de Juventude Negra, está aqui presente, obrigado. O Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, também. O Coletivo Nacional de Juventude Negra, Centro de Estudo e Memória da Juventude, a União Nacional de Estudantes, Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial, Conselho Nacional de Juventude e sempre presente a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Então, são vários líderes e movimentos que fizeram indicação da intervenção do Cleidson Júnior, de Minas, e também do Juliano. Então, por 5 minutos, vamos começar aqui pelo Cleidson e depois a Juliano. Bom dia a todos e a todas. Eu queria iniciar essa intervenção parabenizando a iniciativa que instalou essa CPI e em nome do presidente dessa CPI, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais. Parabenizo, cumprimento todos os deputadas progressistas aqui presentes. Primeiro é dizer que um espaço como este é muito singular e a resposta também é uma demanda antiga, muito importante, estratégica para o conjunto dos movimentos populares, em especial o movimento negro, que é trazer para essa casa as nossas denúncias históricas acerca dos assassinatos, desaparecimentos e violência a qual a juventude negra vem sofrendo ao longo dos anos aqui no Brasil. Nesses 5 minutos que cabem, é importante também fazer um diálogo com o conjunto do diagnóstico que vem sendo apresentado pelos especialistas que já passaram por essa CPI, que ainda passarão, acerca dos elementos que organizam esses contingentes de violência, né? Sendo que um dos temários dessa CPI é identificar as causas e razões, no primeiro momento. E aí é importante destacar o papel que o racismo, e na sua especificidade, o racismo institucional cumpre em determinados lugares e não lugares da juventude negra, da população negra em particular, mas da juventude negra brasileira em especial. Os diagnósticos apontam e corroboram muito do que nós vamos apresentando nas últimas décadas, né? De que a violência, principalmente a violência na relação Estado e sociedade, ela atinge com centralidade a juventude negra brasileira. Levar ao ponto, levar ao centro desse debate a questão do racismo e trazer o racismo para discutir nessa casa também não é pouca coisa, né? Nós temos nesse momento também fazer um debate muito estratégico, nevrálgico, importante para a sociedade brasileira, que é sobre a redução da desigualdade penal. Isso atinge e impacta diretamente o conjunto da população jovem negra do Brasil. Então, estamos convencidos, senhores deputados, deputadas, participantes aqui da CPI, de que os possíveis desdobramentos dessa comissão poderá também servir de subsídio para a discussão que a sociedade vem se travando nos períodos acerca da desigualdade penal. Sobre a nossa participação nesse espaço, é dizer que nós, conjuntos de militantes, dirigentes, jovens homens e mulheres, do movimento negro, das organizações que pautam a questão da combate ao racismo e da igualdade racial, acerca desse espaço, desta casa, nós que desejamos muito, demandamos bastante, e uma paciência histórica queremos trazer para o conjunto da discussão dos deputados e deputadas, no segundo momento, também dos senadores e senadoras, acerca de incluir o racismo como um elemento fundamental que deve ser extirpado da sociedade brasileira. Não temos mais tempo para tolerar essa discrepância, essa discrescência. A sociedade brasileira não admite mais as diferenças que organizam essas relações sociais. Não nos daremos mais, não toleraremos mais essa discriminação. E para concluir, companheiros, faço coro e concordo com a finalização da intervenção do Dr. Renato Lima acerca do que esperamos desse espaço. Que minimamente esse espaço sirva para construir uma nova narrativa acerca das relações raciais e sociais no Brasil. Que a Câmara dos Deputados, que o Congresso Nacional incorpore na sua agenda de uma forma definitiva e responsável a questão do racismo, de forma que possa garantir dignidade e promover a cidadania do povo brasileiro, em especial no seu de vida. Muito obrigado. Oradora, Juliana. Eu queria aqui iniciar a fala agradecendo pela oportunidade
da gente, nesse momento onde a juventude tem tido o principal ataque para a discricionalidade penal, da gente construir a oportunidade de ser ouvida como vítima. Estar na comissão parlamentar de inquérito é realmente reconhecer que somos vítimas da violência desse Estado. Reconhecer que somos vítimas é não nos criminalizar por estarmos mortos. Hoje, senhores deputados, é a relação da gente realmente investigar e ter um relatório que mostre a realidade das vítimas dos jovens negros nesse país. Saber que a polícia militar escolheu prender quem roubou as classes ricas e os brancos desse país e não punir quem matou os jovens negros desse país. Existe uma escolha, e essa escolha é orientada pelo racismo institucional e pela escolha da escravidão, do crime que lesou a humanidade nesse país. Essa escolha está intrínseca, está dentro das instituições públicas desse país. Ser ouvida, ser mãe, jovem mãe de um menino de 6 anos, e saber que meu filho tem 13% de chance de ser morto, é estar aos prantos, é estar aos choros. Não só saber as causas e as razões, mas saber as consequências no coração de uma mãe. Saber as consequências no coração de uma comunidade. Ao morrer um jovem, morre a chance daquela comunidade realmente reconstruir e acabar o racismo nesse país. Hoje nós autorizamos a manutenção deste crime, do crime que lesou a humanidade nesse país. Saber que o genocídio que a juventude negra passa hoje, o genocídio da população negra, extermina a condição física e psicológica da manutenção da população negra nesse país. Nós realmente não reconhecemos o papel histórico dessa população e não reconhecemos o papel histórico da permanência viva dessa população nesse país. A nossa vida realmente tem menos valor do que certos patrimônios, do que certas casas, do que certos valores dos bolsos de alguns que andam por esse país. Espero, e é com grande esperança, que o movimento de juventude, que o movimento negro, espero que a CPI, o relatório, realmente reconheça as vítimas e reconheça que existe uma causa má, e essa causa é o racismo. E se a gente hoje não tratar da reprodução do racismo nas instituições públicas, da reprodução do racismo em toda a instância do Estado brasileiro, nós não vamos conseguir realmente entender as causas e razões da violência contra a juventude negra. Mais do que as causas e razões, as consequências que tem para o desenvolvimento econômico do nosso país. As consequências e os custos sociais que tem da crescência do nosso país. Somos brasileiros e brasileiras que construíram esse país e que vem construindo esse país. Se a gente hoje não tiver um relatório que trate da causa e das consequências da mortalidade da juventude, a gente não vai conseguir realmente pensar em soluções. Se nós não sabemos o custo real que tem a morte desses jovens, nós não vamos conseguir fazer. Não basta a gente olhar números e entender que eles são números da realidade. Eles não são números da realidade, eles são números da história desse país. Eles são números da realidade que cada um e cada uma de nós mantém na educação pública desse país e na educação dentro das nossas academias de polícia. Eu não só treino heróis, eu treino assassinos. Hoje nós temos que discutir quem é a seleção real que a gente tem de jovens para morrer, né? Quem eu posso selecionar como criminoso nesse país. E por último, eu quero tratar de uma palavrinha que está no final do nome dessa comissão, que é o desaparecimento. O desaparecimento para uma mãe, hoje na periferia desse país, é a realidade de como omitir os crimes. Se a gente não tiver acabar com os autos de resistência nesse país, e se a gente não realmente investigar o desaparecimento das jovens nas periferias, a gente vai estar maquiando mais uma vez com vidas a mortalidade nesse país. Obrigada. Palavra cruzada. Muito bem, este foi o Palavra Cruzada, e no programa de hoje a gente ouviu Aláfia, o dono da minha cabeça, Mateus Aleluia e Talma de Freitas com Cordeiro de Nanã e Ponto de Equilíbrio com África. Se você não ouviu a edição de hoje, tem reprise no domingo, às 9 da noite, e na terça, às 11 da manhã. Você também pode acessar o nosso canal no YouTube, Palavra Cruzada Juventude Viva, e ouvir todos os programas já produzidos. Eu sou a Neumísia Silvestre, da Rádio Juventude.
direto de Brasília, e volto na sexta-feira que vem, às 4 da tarde, com mais um Palavra Cruzada. Até lá!